Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Mais uma revisão, né? Eu espero que vocês tenham acessado o Classroom e tenham feito. E eu trouxe aqui a resolução dessas 5 questões, né? Os itens corretos, as justificativas deles, para que vocês utilizem, né, essa revisão como nota do terceiro bimestre e para aqueles alunos que não participaram, né, no primeiro semestre, também no primeiro semestre, vocês possam ter uma segunda chance, um nivelamento para ser atribuído às suas notas, tá? Então, como se trata de revisão, eu resolvi trabalhar alguns conteúdos que foram muito importantes e pertinentes ao longo do semestre passado, né, no primeiro e no segundo bimestre. Então, um desses assuntos que eu trouxe foram as contribuições sociológicas de Emily Durkheim. Tá? Emily Durkheim, juntamente com Max Weber, e Karl Marx, eles formam o tripé, né, o tripé da sociologia. Então, estudar a sociologia sem entender as obras, sem entender as teorias, sem entender as colocações desses 3 principais sociólogos, a gente entra em uma problemática. Então, o que é que diz? Eu trouxe aqui um resumo, trouxe um vídeo, tá? E 5 questões para a gente analisar. E já na primeira questão, ele vem falando de que um ponto importante na obra de Durkheim é a questão da cidade, né? A cidade desempenha papel fundamental no pensamento de Emily Durkheim, tanto por exprimir o desenvolvimento das formas de integração, quanto por intensificar a divisão do trabalho social a ela ligada. Com base nos conhecimentos acerca da divisão de trabalho social, esse autor assinala a alternativa correta. Ele traz, gente, Durkheim, 2 tipos de solidariedade. Ele traz a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Qual é a principal diferença entre elas? Na solidariedade mecânica, existe um vínculo entre os membros de um determinado grupo social. E esses vínculos, normalmente, ele vai ter características, né, de origem, de descendência. É o que a gente traz como exemplo, por exemplo, as sociedades primitivas, né, as sociedades as quais viveram no período anterior à civilização. E o conceito de solidariedade orgânica é o que vem caracterizar esse individualismo no atual contexto social. As pessoas possuem a sua descendência, a sua origem, mas cada uma delas vai buscar, de acordo com aquilo que elas almejam como futuro, o seu vínculo, enfim, acaba que por deixar de mão o que as sociedades primitivas faziam. E aí isso vem ser caracterizado principalmente pela divisão social do trabalho, que é muito marcante nessa fase capitalista em que a gente vive, tá? Então, nessa primeira questão, o item B é o que vai trazer como a solidariedade orgânica, como sendo compatível à sociedade de classe, pois a disputa na vida social necessita de trabalhos diferenciados, tá bom? A segunda questão, ele traz outro tema recorrente à obra de Emily Durkheim, que é a questão do suicídio. Né? E ele utiliza o suicídio, aí no caso desse exemplo específico, se o homem se mata, não é porque reivindica esse direito, mas porque ele tem esse dever. E aí ele traz claramente o exemplo que é dado sobre os kamikazes japoneses e os homens-bombas, né? Sobretudo nas religiões muçulmanas. E por que esses homens agem dessa forma? Eles caracterizam o suicídio altruístico, ou seja, o suicídio solidário. Eles entregam a própria vida em troca de quê? De que a sua sociedade, né, sobretudo no caso dos homens bombas, na religião, eles vão ser beneficiados de alguma forma. Então não dá para eles acharem, por exemplo, que simplesmente se vão praticar o suicídio e vão ter algum tipo de benefício, mas sim para quem ficar. É o que o Emily Durkheim caracteriza como suicídio altruístico, ok? Ainda na obra dele, ele fala sobre os fatos sociais. A obra do Durkheim, gente, ele traz o fato social no sentido de que não é o indivíduo que rege a sociedade, mas a sociedade que rege o indivíduo. Eu vou usar o exemplo que eu já usei em outras devolutivas e em outras explicações. A gente tem por exemplo, um, um, a questão até que até um tempo atrás vigorava, de modo mais imperoso, digamos assim, em que meninos, né, a pessoa estava grávida e descobria que era um menino, normalmente fazia um enxoval na cor azul. Quando descobria que era menina, fazia um enxoval na cor rosa. Mas porque aquela mãe quis que fosse assim? Não. Simplesmente porque era uma regra social estabelecer dessa forma. Então, a partir daí, a criança foi crescendo, as meninas vão ter como brinquedo uma boneca, os meninos vão ter uma pipa. Porque a sociedade diz que menina brinca de boneca e menino brinca de pipa. Esse é um exemplo que eu costumo utilizar
super didático, super simples, para vocês entenderem esse conceito de fato social. E aí ele vai ter como as principais características o que responde o item C. Ele é exterior ao indivíduo, ou seja, é a sociedade que vai reger as regras sociais daquele indivíduo. Por isso ele diz exterior. É coercitivo. Por que ele é coercitivo? Porque já é aquilo que é imposto a esses indivíduos, aquilo que já vigora na sociedade, que o novo indivíduo ele vai ser imposto aquilo ali para ele. E generalizado, porque trata-se da coletividade, é a totalidade social, tá certo? Na quarta questão, outro ponto aí a respeito das características da sociologia de Durkheim, ele diz que a sociologia deveria ocupar-se do estudo das sociedades no intuito de quê? Para que existe o objetivo, né, na verdade, dos estudos sociológicos? Simplesmente para a gente entender a fundo os processos sociais que formam a realidade social do homem, atentando principalmente aos aspectos gerais e não individuais. Outro ponto aqui claro da obra dele, ó. Deixa eu botar aqui, atentando principalmente aos aspectos gerais e não aos individuais. Mais uma vez eu repito, não é o indivíduo que rege a sociedade, mas a sociedade que rege o indivíduo, tá bom? Aqui a gente entende a totalidade, a coletividade, e não a análise individual de cada um, tá bom? E por fim, a gente vem falando aqui que isso eu debati em sala com vocês ainda no período antes da pandemia, que foram os principais fatos históricos sociais que fizeram com que surgisse a sociologia. E a sociologia ela é uma ciência recente, né? Ela é do século XIX e foi caracterizada principalmente depois do surgimento da Revolução Industrial no século XVIII e da Revolução Francesa já no século XIX. Então, a sociedade passou por uma série de modificações, sobretudo de caráter social e econômico, e fez com que houvesse a necessidade de estudar, de analisar essa sociedade que estava nascendo naquele momento. Tá? Então, essas duas revoluções históricas importantíssimas foram as bases para o surgimento da sociologia atual, tá bom? Bom, meus amores, foi isso. 5 questões devolvidas, 5 questões respondidas. Acessem o canal, verifiquem quantas vezes forem necessárias e até a próxima.